Bom dia, sétimo ano. Bom dia, bom dia, bom dia. Todos os dias são especiais, principalmente quando a gente partilha a nossa vida com gente de coração aberto, que transmite boas energias, que é puro amor nas suas palavras, que é um abraço, que esse abraço basta um olhar. Que assim seja a nossa semana. Uma nova semana, uma nova etapa e que a gente conviva com essas pessoas de coração aberto, mesmo aqui à distância. Amém? Pessoal, nessa semana, então, capítulo 18, tá? Vocês perceberam que a prof está sem slide aí, da forma como a prof fazia antes, e a prof está aqui, ó, com o livro na mão, tá? Então, o que a prof quer? Que vocês peguem o livro de vocês e a prof vai falando sobre o livro e vocês vão estar acompanhando aí de casa, tá? Como a gente fazia na sala de aula. Eu vou falando, página tal, parágrafo tal, esse, aquilo, grifo, isso é importante, isso aqui estuda para prova, e assim por diante. Combinado? Se não tá com o livro aí junto com você, pausa o vídeo, vai lá procurar o livro, né? Que tem gente, acho que nem sabe onde que o livro tá, né? Pega lá e vamos lá. Então, o capítulo 18, Organizando a Colônia. Nesse capítulo 18, lá na abertura, no desenho da abertura, vocês já têm algo que, sem olhar a legenda, já dá para ter uma ideia do que se trata. Temos uma cruz, né? E eles estão fixando uma cruz. Isso é o quê? Uma imposição cultural, que foi um dos assuntos do último capítulo, tá? Com a chegada dos portugueses ocorre essa imposição cultural. Por quê? Porque eles querem que os nativos tenham essa concepção, né? Sejam cristianizados. Aparece a figura de um padre ali, parece que ele está colocando, sei lá, um crucifixo ou alguma coisa, né, no indígena aí, acrocado, ou seja, né, a legenda fala isso lá, ó. A obra retrata uma das formas de imposição cultural dos europeus sobre os nativos da América, tá? No texto de abertura, quando fala assim, a diversidade regional caracterizou a vida econômica da colônia. Então, nesse texto, ele vem tratando que a região Nordeste, hoje, não é acaso que aquela região ela não é fruto da fatalidade a situação atual do Nordeste. No início da colonização, até meados do século XVIII, todas as atividades econômicas elas se concentravam na região Nordeste. Tá? Então, ela era uma região muito rica e hoje isso mudou o foco. Tá? Quando no finalzinho dessa citação ali fala assim, esses números podem parecer modestos quando ele fala sobre a quantidade de habitantes que tinha. 14 mil habitantes em 1585, 25 mil em 1724 e cerca de 40 mil em 1750. E 40 mil em 1750. E metade desses 40 mil eram escravos. Está relacionado ao conteúdo anterior, que nós falamos da sociedade escravista colonial. Tá? Esses números podem parecer modestos. 40 mil pessoas? É pouquinho, né? Marechal tem mais de 50 mil habitantes. Mas aí tem o detalhe. Mas tem muita significação quando confrontados com de outras regiões. São Paulo, por exemplo, tinha menos de 2 mil habitantes. Então, parece ser pouco, mas se você for comparar, era muito. Então, ele está falando dessa diversidade que existia nessa colônia. Que a colônia, ela não era toda igual. E ela precisava ser organizada de alguma forma para garantir esse controle português aqui na América. Na página 70, marca texto na mão,
primeiro parágrafo vocês vão deixar grifado. Nesse primeiro parágrafo, vai estar falando lá que a gente trabalhou essa visão mercantilista, tá? Que eles tinham, a coroa, ela tinha essa ideia de exploração aqui na América, na colônia americana. E aí a segunda frase, que é muito significativa. Esse sistema funcionava por meio de uma empresa colonial. Todo o lucro ficava com a metrópole, enquanto a colônia enviava suas principais riquezas para o comércio exterior, configurando um monopólio da coroa sobre o chamado Novo Mundo. Tá? Então, essa era a empresa colonial. Uma empresa, desculpa, que não precisa nem dizer, né? Era totalmente, né? Mas para aquela época era o que se tinha. Tá? Por que ela não era uma empresa legal? Né? Tudo vai para Portugal. Então, que empresa é essa que toda a riqueza vai embora? Mas naquele momento, é isso que os portugueses vão estar fazendo. Aí depois, quando vocês fizerem a leitura, vai estar dizendo lá que, por exemplo, nos 30 primeiros anos, de 1500 até 1530, os portugueses não se preocuparam muito com o Brasil. Tá? Eles ainda estavam naquela exploração das especiarias para as Índias e essas coisas. Então, eles tinham descoberto o território, mas eles ainda não tinham encontrado uma das coisas que, né, brilhava aos olhos. Essa empresa colonial, ela ainda não tinha a coisa máxima que eles queriam. Dentro do mercantilismo, uma característica é metalismo. O que é o metalismo? Ter muito ouro e prata nos cofres. Eles, nesse período inicial, do que vocês já sabem sobre a história do Brasil, eles descobriram logo ouro e prata aqui no Brasil? Tá? Então, por isso, eles deixam meio assim à margem. Por quê? Porque eles ainda estão interessados naquela outra exploração. Tá? Mas aí, mais colonizadores, né, outros europeus, começaram a se interessar por essa região. E aí vai se viver o que é conhecido como período colonial. A partir de 1530, ocorre, efetivamente, a colonização. Eles começam a colonizar a partir de 1530. Então, é o período colonial. Lá na página 70, vocês têm essa linha do tempo, tá? 1500 até 1530 se conhece como período pré-colonial. Tá? De 1530 a 1822 é o período colonial. Tá? Por quê? O Brasil é colônia, 1530 a 1822. Por que 1822? O que aconteceu em 1822? Quem está olhando o livro aí? O que aconteceu? Independência do Brasil. Então, ele deixou de ser uma colônia portuguesa. Tá? Aí, vocês têm um exercício. Nesse exercício, vocês têm uma frase que diz: explorava-se em nome de Deus e do lucro. Ok? Então, pensam lá. O que a prof falou sobre essa imagem aqui? Em nome de Deus e em nome do lucro. Tá? O que a prof falou sobre aqui? Sobre a empresa colonial. Tá? O que eles querem fazer? O que os portugueses estão pensando? Tá? A colonização, qual o objetivo dela? Cristianizar as populações aqui da América e buscar lucro mercantilista. Tá? E o lucro mercantilista era o quê? Ouro e prata. Tá? Aí depois vocês têm, por que organizar a administração era tão importante para a coroa? Por que será que organizar a forma como eles iam administrar aqui a colônia era importante?
prof. já falou, por que eles começaram a se preocupar em 1530 com essa colonização? Porque tinha outros europeus de olho, né, naquilo que poderia ser a galinha dos ovos de ouro, não é verdade? Aí, nesse aí, vocês deixam grifado os 3 parágrafos. É bem curtinho lá, tá? No primeiro vai dizer, então, que a coroa, ela decidiu implantar efetivamente, então, essa empresa colonial aqui na sua colônia, tá? E com lucro revertido, então, para a metrópole. No segundo parágrafo, vai dizer o quê? Que para essa empresa realmente funcionar, deveria existir uma administração que era o fundamental. Como que você vai enriquecer explorando se você não tem uma administração perfeita? Então, eles precisavam criar uma estratégia. E isso tem, então, através disso, eles vão fazer um pacto colonial, que é o terceiro parágrafo ali daquela parte da 71. Esse pacto colonial é o quê? Conjunto de normas que regulam a relação entre a colônia e a metrópole. Era a exploração da colônia e para efetivar tal exploração não bastava apenas que a economia estivesse estruturada. A administração também precisava ser eficiente. Foi o que a prof falou. Tá? Então, eles vão tentar organizar da melhor forma possível, criar estratégias bem redondinho para que nada passasse despercebido. Tá? Então, essa é a ideia desse capítulo aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre essa América portuguesa, nesse período colonial, e inclusive o pré-colonial. Tá? Vai falar um pouquinho de como é o início dessa exploração, como são as primeiras formas de organização, até o período praticamente da independência. Tá? Então, nós vamos começar nesse capítulo essa parte, né, de como eles começam a explorar, e depois no próximo capítulo ainda vai continuar falando a respeito dessa organização aqui, né, do Brasil colônia, como eles conseguem ter um controle sobre a exploração. Aí vocês têm um exercício falando sobre coisas que Portugal tinha que fazer para colonizar o Brasil. 6 ações, 6 coisas que Portugal precisa fazer para estar colonizando o Brasil. Primeira coisa, implantar a empresa colonial. Lembra? Lá na página 70 falou para grifar, primeiro parágrafo, implantar a empresa colonial. Depois, tinha que, nessa empresa, para onde vai o lucro? Para a metrópole. Então, reverter o lucro para a metrópole. Como que eu vou conseguir organizar, implantar essa empresa, reverter o lucro para a metrópole? Eu preciso organizar esse território. Eu preciso definir, eu preciso mandar pessoas para cá para dar um jeito de controlar, porque tem outros europeus de olho. Aí, eu vou criar uma estratégia para regularizar essa relação. Qual é a função da metrópole e qual é a função da colônia? Um regulamento, um regimento para isso. Tá? E aí sim, qual vai ser a sexta opção? Né? A exploração da colônia. Então, implantar a empresa colonial, reverter o lucro para a metrópole, organizar o território, administrar esse território, regular a relação entre a metrópole e a colônia, e aí, babaus, né? Explorar essa colônia. Ok? Então, hoje a nossa aula foi introdutória, pouquinha coisa, e as atividades vocês consultem lá nas orientações da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Até depois!